Ontem eu publiquei um texto falando da ordem de chegada na família, né? O nosso lugar na família, a ordem entre os irmãos, o meu lugar em relação ao meu pai, à minha mãe. E falei o quanto a não observação dessa ordem atrapalha nas relações, né? E lancei a pergunta: qual é o lugar que você ocupa? O teu território hoje, você tem dificuldade de tomá-lo? Como é que você vivencia o teu espaço? O teu espaço territorial, o teu espaço no teu trabalho, o teu espaço com os teus colegas. E o que eu vejo isso, né? Eu vejo que quando a gente não tem internalizado dentro de nós o nosso lugar na nossa família de origem, a minha relação com os demais ela fica comprometida, ela fica prejudicada. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema em relação à ordem e à hierarquia, eu cuidei da minha mãe por algum motivo quando eu era pequena, ou eu continuo cuidando até hoje como pequena, embora fisicamente grande, mas continuo ali no lugar da criança que cuida esperando ser vista, ser olhada, ser amada. Ou eu fiz pelo meu pai, ou eu cuidei do meu pai, ou eu continuo cuidando até hoje, resolvendo por ele, resolvendo aquilo que é dele, ou seja, impedindo para que de fato ele ocupe o lugar dele na minha história, como meu pai, como meu genitor, como aquele que facilitou o meu processo de chegada aqui na Terra, né, a minha própria vida. Então, quando eu estou cuidando, eu estou fora do lugar. E como a gente consegue perceber isso nas relações? Muito claro fica quando a pessoa tem problema com hierarquia. Então, assim, eu estou coordenando um grupo e tem aquela pessoa que ela bate de frente com tudo. Tudo que você faz, não, você enquanto líder, né? Tudo que você faz não tá bom. Ah, isso não ficou legal. Por que não faz desse jeito? Não que as ideias não sejam bem-vindas, mas o que a gente às vezes costuma perceber nessas situações? Que a questão não é a ideia, né? O novo, a proposta colaborativa do outro, mas é exatamente uma forma de bater de frente com a autoridade. Se eu não assumir a autoridade da minha mãe e do meu pai na minha vida, e aqui eu estou falando de autoridade amorosa, né? Não estou falando de uma autoridade daquele que me submete, né? Ele me submete, portanto, eu sou inferior a ele. Em nenhum momento, quando a gente fala de ordens do amor, a gente está falando de inferioridade, a gente está falando, pelo contrário, de amorosidade. O amor flui quando existe ordem. Se você não me respeita como teu superior, como a gente tem algo para trocar positivo? Não tem. Então o emaranhamento surge, o conflito no trabalho surge, o conflito nas amizades surge. Então, se eu não tenho meu lugar na minha família, se eu cuido da minha mãe como minha filha, me relaciono com meu pai como meu pai, ora eu como mãe dele, ora eu como esposa dele ou esposa da minha mãe, isso vai atravessar as relações. Não tem como dizer que não. O que a gente vê na prática? Eu trabalho com família, com relacionamento humano, com comportamento há quase 20 anos. Mas tem gente que trabalha com isso há muito mais tempo que eu. E a gente tem pesquisa, tem estudioso, tem pensador voltado exatamente para isso, para observar o comportamento, para observar as leis que regem as relações, não importa o nome que a pessoa utilize para essas leis, né? Tem como comprovar isso, tem gente trabalhando com isso há muito tempo. Quando a gente não tem internalizado esse nosso primeiro lugar dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, quando eu estou como cuidadora do meu pai e da minha mãe, ou seja, eu como grande e eles como pequeno, e isso, gente, é um estado emocional, isso é uma imagem que eu tenho interna, uma imagem consciente que direciona o meu comportamento, eu ajo assim, né? Eu cuido dele, eu cuido dela, ela é meu bebê. Mesmo que eu sinta a raiva dela, e muitas das vezes a gente sente a raiva, né? Quando a gente está nesse papel, que não é o nosso papel, que não é o nosso lugar, a gente sente raiva do outro, né? E isso transparece, isso atravessa, cruza as nossas relações, e aí automaticamente eu vou ter problema com a autoridade, eu vou ter problema com o chefe, eu vou ter problema com o amigo. Estou falando isso porque eu tive durante muito tempo essa coisa de não saber certo o meu lugar, porque eu não sabia certo o meu lugar na minha família. Então, eu, por ter uma presença mais enérgica, eu tenho uma personalidade mais expansiva, sou extrovertida, então a minha tendência é para o autoritarismo, né? E conforme eu trabalhei, que eu fui me trabalhando, que eu fui desenvolvendo, fazendo o meu processo de autoconhecimento, que não acabou, porque autoconhecimento é para além da vida, isso não para. Então, se a gente já está achando que está resolvida, não preciso de terapeuta, porque eu sou a terapeuta, tá ferrado, tá lascado, enfim. O próprio movimento da vida vai mostrando que a coisa não é bem assim, né?
que o nosso ego ele nos coloca nas maiores ciladas. Então, eu vi que esse autoritarismo, o que estava acontecendo ali? Ele estava sendo mal conduzido. Eu tenho uma energia de liderança muito positiva. Então, eu trabalhei nessa polarização, saí de um polo e fui para o outro. Então, como eu posso utilizar esse meu traço de personalidade ao meu favor? Primeiro movimento é conhecer a tua história, conhecer quem você é. Se você não olha e não deita com a tua sombra, não deita com os teus mortos, e os teus mortos podem ser emoções mal resolvidas, traumas não olhados, não ressignificados, pessoas, enfim, histórias, fragmentos da tua história, episódios de vida, N situações. Se você não tiver disponibilidade de se deitar com eles, dificilmente você vai conseguir auxiliar alguém que chega para você nessa mesma condição, vivenciando exatamente esse mesmo estado emocional. Então, a minha dica de hoje, com base no material que eu divulguei ontem, olha bem como você tem se relacionado com as pessoas. Será que quando você está lidando com alguém que é superior a você, você respeita e honra o lugar dessa pessoa? Né? Você se refere a ela com honra e reconhecendo o lugar dela, não reconhecendo, eu não estou falando, volto a falar, que você é inferior porque o seu cargo profissional, né, hierarquicamente é inferior ao dessa pessoa. Vocês são iguais enquanto adultos, enquanto humanos, mas em relação a essa relação profissional, quem é o maior, quem é o menor? Qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro?